Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a Eliane Cantanhede, que é uma apresentadora da Globo, até que já tem um tempo de estrada, já tem uma opinião muito boa, tem uma capacidade muito boa, mas de vez em quando fala umas coisas que são meio estranhas. Particularmente chamou atenção uma frase, uma pergunta que ela fez a um especialista que foi na Globo News, no seguinte sentido: por que que as armas de Israel destroem tanto Gaza, enquanto que os mísseis do Irã não conseguem destruir Israel? E aí eu vou falar para vocês o grande motivo disso. O grande motivo disso é que a destruição em Gaza é mentira. As mortes em Gaza são mentira. O Ministério da Saúde de Gaza, que é o Hamas, no final das contas, está mentindo, dona Eliane Cantanhede. É isso que acontece no final das contas. Mas vamos entender esse caso aqui, porque isso revela uma verdade mais profunda que eu sempre mantenho aqui. Essa questão da guerra, tanto da Ucrânia quanto da Rússia, quanto a guerra de Israel, da Palestina, é muito mais uma questão de quem entende do assunto, quem está realmente investido na coisa, quem está estudando o que está acontecendo contra quem não entende o que está acontecendo, do que qualquer outra coisa. Claramente esse pessoal da esquerda não sabe o que está acontecendo, não acompanha a guerra, não vê no nível de detalhe que a gente vê. Vocês sabem, eu faço vídeos diários sobre essas guerras, todos os dias eu acordo, estudo esse assunto, leio todas as notícias que saíram, analiso a coisa toda e faço vídeos tanto sobre a Ucrânia contra Israel lá no meu canal Mundo em Revolução. Então, isso dá uma visão diferente do que está acontecendo, e aí o pessoal que fica criticando a Ucrânia e criticando Israel é justamente o pessoal que não está entendendo o que está acontecendo, que está partindo de noções pré-concebidas da coisa e não está sabendo exatamente o que está acontecendo ali. Essa notícia foi sugerida por Volume na Sunga do Peter, Fiat Maré, a bomba brasileira, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só a pergunta da Eliane Cantanhede. Eu vou tocar para vocês aqui, para vocês ouvirem. Isso aqui foi durante um programa na Globo News. Ela estava fazendo essa pergunta para um especialista militar que estava lá no painel com eles lá, tá? Que os mísseis de Israel destroem Gaza, né, matam, né, milhares e milhares de pessoas, e os mísseis que saem do Irã e caem, efetivamente caem em Israel, não matam ninguém. Tem uma mortezinha daqui, outra dali, tem 23 feridos daqui, 40 dali, feridos. Isso é o tipo de míssil ou é o tipo de edificação e de proteção às estruturas de Israel que são mais poderosas? Eu não consigo entender por que nessa guerra o Irã atinge o alvo e não mata ninguém. Bom, e olha só, tem várias coisas nessa história aqui, vários nuances que você pode perceber nessa pergunta, né? Primeiro, a impressão que ela passa é que ela está reclamando que os mísseis do Irã não matam ninguém em Israel. Ou talvez esteja querendo insinuar que Israel está mentindo, que as pessoas não morram em tantas quantidades ali, né? Não, como é que pode que não morre ninguém em Israel e coisa e tal? Mas, Cantanhede, o problema é que Israel não está querendo, de fato, a piedade das pessoas, né? O Hamas ganha dinheiro com a piedade das pessoas. A propaganda ali na faixa de Gaza virou um negócio. Por isso que eles dizem que morreu não sei quantas mil crianças e não sei o que é lá. E aí você tem imagens, né? Esse pessoal às vezes fala assim, não, mas eu vi uma imagem da criancinha morrendo. 90% das imagens que o pessoal mostra dizendo que são crianças morrendo, atacadas ou feridas na faixa de Gaza por Israel, são na verdade imagens da Síria, da guerra na Síria, onde o Bashar al-Assad fez um ataque terrível contra várias outras etnias que tem ali na Síria. Na Síria, vocês sabem, é uma coxa de retalhos ali de várias, muçulmano Shia, muçulmano Sunni, os alauítas, os drusos, tem um monte de coisas ali na Síria, e aí uma perseguição brutal, e realmente teve cenas horríveis na Síria. A maior parte é isso. Uma outra parte, tem uma parte também que é inteligência artificial, ou encenação, ou coisa gravada no final das contas, né? O fato é, esses números terríveis que o pessoal coloca, não, porque crianças mortas na Palestina e não sei o que lá, são simplesmente mentira. Não tem lógica, isso daí são números inventados, né? E isso fica muito claro até quando o pessoal pega as estatísticas fornecidas pelo suposto Ministério da Saúde lá de Gaza e confronta isso com os números e nomes das pessoas. Não batem, né? O Ministério da Saúde de Gaza consegue mostrar o nome das pessoas muito menor
as listas nomeadas, em que você tem a pessoa que morreu e o nome da pessoa, o registro dela e coisa e tal, é muito menor do que essas listas que eles propagam por aí, porque eles propagam para fazer propaganda. A verdade é essa, né? Israel toma um cuidado enorme na faixa de Gaza para atacar o mínimo de civis possíveis. É lógico, o objetivo é destruir mesmo os terroristas do Hamas, né? Então, em determinado momento falaram que tinha não sei quantos por cento de crianças e mulheres mortos por Israel. Depois se provou que era muito o contrário isso. A maior parte, a imensa maioria das pessoas mortas por Israel foram homens, eram os terroristas do Hamas. Veja, em toda guerra você tem algum efeito colateral, tá? Alguma criança, alguma mulher vai morrer, infelizmente, não tem o que fazer, né? Agora, os números exagerados de Gaza, é só isso. Talvez a Castanhede esteja percebendo o problema nessa história aqui. Tá vendo que tem uma coisa estranha nisso daí? Pois é, a coisa estranha que tem nisso daí é exatamente que a faixa de Gaza, a estrutura do Hamas, vive da piedade e do antissemitismo do mundo ocidental, né? O pessoal adora culpar Israel por tudo, então é muito fácil dar uma desculpa de que, olha só, estão atingindo e matando crianças, me mandem dinheiro, deem dinheiro para as associações de caridade, coisa e tal. E é isso que acontece na prática, né? É por isso que o líder do Hamas, que mora lá no Catar, ele tem 5 bilhões de dólares na conta corrente dele. Dinheiro de doações que o pessoal faz chegar nele, no final das contas, né? Em determinado momento ela fala assim, mas será que as estruturas de Israel são mais reforçadas que na faixa de Gaza? E a resposta para isso é sim, as estruturas em Israel são mais reforçadas que na faixa de Gaza. Por um motivo simples, o governo israelense se preocupa com seu próprio povo, diferente do governo gazano, né? O governo de Gaza, ali da faixa de Gaza, eles não estão nem aí para o povo. Ao invés de construir abrigos subterrâneos para as pessoas, eles constroem túneis, verdadeiras fortalezas subterrâneas, só para o pessoal do Hamas. A população em si não tem direito de ir para lá, não tem direito de entrar nesses túneis do Hamas, então não tem como se proteger de eventuais ataques durante uma guerra, né? Então, ou seja, tem esse lado também. De fato, os prédios e casas em Israel são melhor preparados. Mas por quê? Por causa de algum feitiço judeu, tá vendo? Os judeus fizeram um negócio, ele protegeu. Não, porque eles investiram em fazer bunkers, em proteger a população, em treinar a população. Todo mundo sabe para onde é que tem que ir em caso de ataque. Tem sistemas de sirene, coisa e tal, enquanto o pessoal, os gazanos, recebem uma fortuna de dinheiro e dá tudo pro líder do Hamas lá para ficar vivendo nababescamente lá no Catar e deixando o povo na miséria, né? Mais do que isso, as ações do Hamas na faixa de Gaza, eles de propósito evitam a ajuda humanitária israelense justamente porque eles querem manter o povo na fome. Porque se eles não mantiverem o povo na fome, como é que eles vão vender a ideia de que eles estão na fome e precisam de mais ajuda ainda, né? Então essa é a ideia disso daí. É isso que faz a diferença nessa história, é isso que o pessoal não entende, né? E não é a primeira lambança que ela faz, ou seja, o tom que ela colocou aqui claramente é um tom antissemita, é típico de esquerdista antissemita, e mostra que talvez ela esteja chegando perto da resposta, tá vendo? A resposta é que você está acreditando em mentiras. É isso que a esquerda espalha sobre a relação de Israel e o Hamas, né? Israel e os palestinos ali, né? Não é a primeira vez, né? Outro dia ela falou aqui que o Trump, como é que o Trump pode defender a liberdade de expressão, sendo que ele está atacando Harvard e universidades americanas exatamente para conter a liberdade de expressão contra o genocídio em Gaza? Primeira coisa, já chamou de genocídio em Gaza, o que já é um absurdo completo, não tem nenhuma lógica isso daí, né? Agora, o ponto aqui é que o governo Trump não está impedindo a fala a favor de Gaza. As pessoas que querem se manifestar pacificamente a favor de Gaza, eu acho uma coisa terrível. Eu acho que é uma vergonha pessoas se manifestarem a favor de terroristas como Hezbollah ou como Hamas e outros grupos terroristas desses. As pessoas têm o direito de fazer isso, elas podem perfeitamente fazer isso. O que estava acontecendo nas universidades americanas era muito pior do que isso. Estavam proibindo alunos judeus de chegar nas salas de aula, estavam fechando universidades inteiras por conta desse negócio. Aí já não é mais protesto, aí não é liberdade de expressão. Defesa da liberdade de expressão é defesa da liberdade de expressão. Falar, você pode falar o seu argumento quanto você quiser. Agora, no momento que você parte para bloquear a vida de outras pessoas, impedir que as pessoas trabalhem ou estudem, ou pior ainda, né, ameaçar outras pessoas, agredir outras pessoas, né, não é mais liberdade de expressão que a gente está falando de violência, né, aí é outro patamar.
Então, mais outra bola fora da Cantanhede aqui, né? E a última agora que talvez indique que ela já está mais meio que chegando no ponto de... É o que eu falo, a alegria do Brasil é isso, né? Esses socialistas todos de cabeça branca estão indo embora, já estão chegando no final da vida útil, já estão começando a ficar tudo lelé da cuca, né? Ela falou que viu a novela Pedra de Selva. Ela possivelmente estava se referindo à selva de pedra, né? Mas mostra que o estado mental dela já não está aquela coisa toda, já não está primoroso como já foi uma época. Tá na hora de se aposentar, Cantanhede, só fala besteira.